Hoje eu tenho ministrado palavras pequenas, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo. Eu vou ler bastante, mas eu vou falar um pouquinho. Êxodo, capítulo de número 12. Nós passamos aí na nossa leitura do desafio dos 100 dias. Não faz muito tempo que passamos por Êxodo, e o capítulo 12 também fez parte de nossa leitura, e ele fala do momento, ou da instituição da Páscoa. É quando vemos pela primeira vez a Páscoa sendo introduzida, e eu quero ler com você. São 14 versículos, e depois eu vou fazer apenas uma breve reflexão. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido, senão assado, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que deles ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei na terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Preste atenção, porque eu quero conversar com você algo muito simples. O grande desafio da mensagem do Evangelho está na fé. Acredito que a grande maioria de nós sempre vivemos debaixo de 2 vertentes de pensamentos no que diz respeito à religiosidade: a criação e a evolução. Nós temos sempre esse grande desafio a lidar. Às vezes você vai para a faculdade, você vai
para determinados ambientes, onde as pessoas têm muita dificuldade de acreditar num Deus que criou todas as coisas, um Deus que é todo poderoso. As pessoas pegam muitas vezes o seu pouco conhecimento ou a nossa mente humana tão pequena e tenta buscar entender. Se usarmos as perguntas certas nos momentos de fazermos a nossa reflexão, certamente encontraremos boas respostas para as nossas interrogações. Há um tempo atrás alguém me perguntou: pastor, por que é que existe tanta miséria no mundo? Por que é que tantas pessoas morrem de fome? Se Deus existisse, o senhor não acha que ele precisava tomar uma providência no que diz respeito a isso? E eu perguntei à pessoa: onde havia miséria? Onde há miséria? Eu não sei onde há miséria. E ele me disse então, apontando para o continente africano, muito assolado pela fome, e é verdade. Mas eu lembrei a ele que os americanos jogam na lata do lixo durante o dia, durante as suas 24 horas, alimento suficiente para alimentar o continente africano. Quando nós olhamos, por exemplo, para lugares do nosso país, o Brasil, onde pessoas não teriam como passar fome, mas os ricos e abastados do Sudeste, por exemplo, jogam na lata do lixo ou desperdiçam recursos que dariam para alimentar. Então, quando nós olhamos para esse panorama, eu descubro que não há miséria no mundo. O único miserável no mundo é o homem ganancioso. Não há miséria no mundo. Se aqueles que vivessem no mundo compartilhassem, aliás, essa é uma das grandes mensagens bíblicas. Então, muitas vezes eu entendo quando as pessoas indagam a respeito da evolução, e aliás, eu acho que ela é algo muito visto e real no ambiente da criação. Só gostaria de lembrar que ela também é uma teoria, assim como para muitos, a criação é apenas uma teoria. Então, se você é capaz de ter dúvidas na fé que professamos, nós também somos capazes de termos dúvidas. E eu quero falar um pouco disso mais à frente no seu posicionamento. Quando olhamos para esse ambiente, e se você não estiver focado na criação, provavelmente a Páscoa, provavelmente todas essas festividades em torno da fé não fará parte do seu raciocínio, não encontrará nenhum ponto para se estabelecer na sua mente. A nossa história, na verdade, é a seguinte: Deus cria o ser humano e ele acaba desobedecendo a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele é removido do paraíso. E agora nós temos um sério problema, porque o pecado deste homem, a desobediência, me parece que ela não é muito distante do que Satanás fez. O que Satanás fez foi exatamente ser desobediente. E quando nós vamos lidar com essa situação, nós vamos ter um sério problema, porque Deus é justo. E na justiça de Deus, como é que Ele perdoa dois que fazem a mesma coisa? Para perdoar o homem e não perdoar o diabo, como é que fica a nível de justiça se os dois fazem praticamente a mesma coisa? A desobediência. Então, o pecado, a justificativa para o erro do homem é colocado na carne. E é daí que vai vir o perdão. É nesse ambiente que Deus vai formatar um ambiente para que o homem consiga novamente encontrar o caminho para Deus, aquilo que Satanás nunca mais vai fazer. E começa desde o Gênesis até o Apocalipse. Por todos os ambientes que vamos circular na palavra de Deus, vamos encontrar a presença do Salvador. Quando nós olhamos no Gênesis, o vemos na tipologia como a semente da mulher, e no Êxodo como o cordeiro que vai remover o pecado do mundo. E é nesse ambiente, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. O que está sendo feito aqui é algo muito interessante.
todas as outras pragas do Egito. Nenhuma delas requer nenhum posicionamento dos homens. Não. O homem estava totalmente livre onde estava na terra de Gósen. É assim que funciona. Aqui estava escuro, lá estava claro. Aqui estavam as rãs, lá estava tudo limpo. Aqui estavam as moscas, aqui vinha a saraivada de pedra. As coisas estavam acontecendo tudo aqui e não estava acontecendo nada lá. Deus queria mostrar para todos uma separação. É que Ele que estava enviando tudo aquilo. Mas quando chega nesse último momento, o homem vai ter uma séria participação naquilo que vai acontecer. A instrução dada a Moisés e Arão é o seguinte: digam para todos agora precisam saber que eles precisam de um cordeiro que vai ser morto à tarde. O texto não diz, mas talvez às 15 horas. O texto diz que o cordeiro precisava ser suficiente para todos. E que o sangue daquele cordeiro, depois de morto, ele precisa ser colocado como uma marca nas portas das casas. Preste atenção. O que Deus vai falar agora é algo muito expressivo, porque algumas pessoas poderiam não querer fazer isso. Matar o cordeiro e comer o cordeiro, mas para que marcar a casa? Qual era o propósito disso? Vamos imaginar que nem todos quisessem fazer. O que eu vejo aqui é que um plano de salvação foi montado. O plano de salvação, ele foi entregue. Vocês pegam o cordeiro, matam, vocês assam, comam, pegam o sangue, marcam a porta, fiquem prontos, porque vocês vão sair do Egito. Nós sabemos que teve gente que nem do Egito quis sair, assim como tiveram egípcios que foram com o povo de Deus, porque saíram. Tinham gente que estava lá e não quiseram sair. Mas é muito importante nós entendermos que o plano de salvação, ele estava pronto, porém colocá-lo em prática era uma decisão daqueles que receberam a instrução. É a pessoa que decidia se ia marcar sua casa, se ia acreditar naquilo que estava acontecendo. Era uma decisão dela. Enquanto das outras vezes não necessitava de uma decisão, era apenas uma ordem: sai as rãs, as moscas, as úlceras, as pedras, a escuridão, tudo isso. Mas quando chega agora as pessoas, os moradores da casa, deveriam tomar a decisão, ou seja, é um processo de salvação agora. O problema implicado é a morte. E quando a morte entra em cena, ela só pode ser afastada com a decisão. É o poder de... Eles é que decidiam se eles iam marcar suas casas ou não. Não há registros aqui de pessoas que não fizeram, é verdade. Mas isso me dá o direito. Até porque o texto está dizendo: quando eu olhar o sangue nas portas, eu vou ver a identificação. Como é que funciona isso para um Deus que é onisciente? Ele já sabia, né? Quem marcaria a casa e quem não. Mas por quê? Porque a decisão era da pessoa. É você que decide. A sua vida está recheada de escolha ao longo daquilo que você vai viver. E você decide o que faz, o que não faz, se obedece, se não obedece, se vai ou se não vai. É assim que funciona. O plano de salvação foi feito, é isso: a Páscoa, a passagem, a saída. Não vou usar como saída, que fica meio como o êxodo, mas vamos lá: transpassar, passar, sair, como queiram. A morte pularia aquela casa que estaria marcada pelo sangue. Essa é a proposta. Mas a decisão de fazer isso era da pessoa. Quem não fizesse, não teria a cobertura do sangue. O mais difícil de tudo isso é conseguir enxergar isso sozinho.
Esse, eu acredito que é um dos grandes problemas hoje e ao longo de toda a história. Como é que eu vou acreditar nisso? Que história é essa? Como é que funciona essas coisas? Só enxergar isso, que existe um processo de salvação, que existe céu, que existe inferno, e que toda essa dinâmica ela é verdadeira, para o homem, para o mortal, já é um grande desafio. Por isso, ele vai precisar de duas ferramentas essenciais para tomar essa decisão e para aceitar esse processo, esse projeto de salvação que foi estabelecido. Ele é totalmente individual. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não pode salvá-lo. Por mais que o marido ame sua esposa, ele não pode salvá-la. Esse é um processo totalmente particular, pessoal, é algo íntimo. Então não tem como. Não é porque eu sou pastor e sou crente que isso favorece meus filhos no que diz respeito ao ambiente e o relacionamento com Deus, a salvação. Quando nós vamos olhar, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, fé. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé pode alcançar todas as coisas. A fé é um requisito. Mas como esse requisito vem? A Bíblia diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ferramenta que nós precisamos obter para manter esse relacionamento com Deus e entender esse processo de salvação, que muitas vezes, por mais íntimos que sejamos, por mais tempo que tenhamos, basta enfrentarmos uma situação cuja qual perdemos o controle, ou uma crise muito grande, que muitos de nós damos uma olhadinha, pelo menos para verificar como é que anda a nossa fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso da Bíblia. Eu preciso da Bíblia falada, lida, cantada, ou vivida. Tudo isso eu posso colocar quer de uma forma literal ou figurada. As pessoas vão me ouvir quando eu vivo uma vida íntegra. Mas pastor, ouvir não tem a ver com audição? No sentido literal, sim. Mas muitas pessoas vão mostrar para as outras, vão fazer com que as outras pessoas ouçam e vejam quem é Jesus com o estilo de vida. Então nós precisamos entender que para enxergar esse processo de salvação, ele é mediante a fé. E a fé, ela se constrói através da palavra de Deus. Segunda coisa que nós vamos precisar é do Espírito Santo. No Evangelho de João diz, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Para eu aceitar o processo de salvação, acreditar nele, mesmo de forma muitas vezes superficial no início, e depois de uma forma paulatina ele vai se crescendo, vai se intensificando, eu vou precisar de duas coisas, da palavra que me impulsiona a alcançar a fé, e do Espírito Santo que me convence. Por isso que eu digo a você, sem sombra de dúvida, ninguém se converte sem fé, palavra de Deus e o Espírito Santo. É Ele que mostra a cada um de nós o processo de salvação. É Ele que diz que eu sou um pecador. É Ele que diz que há uma justiça e que há um juízo. Se nós não tivermos esses três, agindo, pecado, justiça e juízo, se o Espírito Santo, que é algo inexplicável, é tão particular, que tem coisas que o Espírito move alguém para fazer, ou para deixar de fazer, para ir, para não ir, para ouvir, para não ouvir, para vestir, para não vestir, coisas extremamente particulares, um relacionamento totalmente íntimo. Mas às vezes nós falamos assim, você quer ver? Eu estava no local e o Espírito Santo, a primeira pergunta que a pessoa faz,
como é que o Espírito Santo fala? E praticamente, todos nós não temos uma resposta. Como é que ele fala com você? Como é que você aprendeu a tomar decisões? Como é que você sente as coisas? Eu estava aqui domingo passado e ministrei uma ceia, e durante a ceia, por um grupo pequenininho, menor que esse, num determinado momento me veio ao coração, como diz o meu amigo Luciano Subirá, uma intuição, mas ela era tão poderosa, que ela me disse: seu pai vai morrer e ele não sai do hospital. Você vai me perguntar se eu ouvi uma voz audível? Não. Mas uma emoção invadiu meu coração, me dizendo que ele não voltaria. Eu pedi oração à igreja, para que Deus pudesse deixar pelo menos ele voltar para casa ou ter alta, para que nós pudéssemos, na segunda-feira de manhã, a primeira notícia que eu recebi é que meu pai tinha morrido. Eu não tenho como explicar a você, eu não tenho. Mas o que eu quero que você entenda é que ele existe, ele é poderoso, ele tem mudado centenas e milhares de vidas. Quando nós olhamos para isso, sem ele, nós não temos como chegar em nenhum lugar. Observar esse processo de salvação sem o Espírito Santo não adianta. A melhor maneira que nós podemos fazer é levar para a nossa casa, para o nosso relacionamento de amizade, para a nossa família, o quê? A palavra de Deus e um estilo de vida que mostrem a ele quem é o Deus que nós servimos. Quando aceitamos esse plano, então, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, seremos direcionados, motivados e fortalecidos para estabelecermos uma vida. E preste atenção em que tipo de vida é essa: amor ao próximo e santidade. Quando você e eu temos um encontro com o sangue desse cordeiro, esse sangue, ele apaga as nossas transgressões, sim. Ele nos remete a um novo estilo de vida. E que novo estilo de vida é esse? Quer palavra, quer espírito, vai te impulsionar para viver sobre dois pilares. Primeiro, amor ao próximo. Quem é o próximo? Segundo, a historinha do bom samaritano, o próximo é aquele que aparece perto de você tendo uma necessidade. Esse é o próximo. Aliás, na história do bom samaritano, me parece que o sacerdote está voltando para casa, o levita está voltando para casa e um samaritano necessitado. Olhe bem, quando olhamos tudo isso, o que vemos? Que esse novo estilo de vida, de quem aceitou o plano de salvação, ele é feito de fé pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que convence sobre pecado, justiça e juízo, e ele coloca sobre nós duas coisas: amor ao próximo e santidade, porque é isso que declara a coisa maior desse processo de salvação: o amor a Deus. Se eu amo a Deus e não amo o meu próximo, e se eu amo a Deus e não amo buscar a santidade, a Bíblia diz: sede santo, porque Deus é santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. É assim que funciona. Como é que nós vamos descobrir? Fulano se converteu. Show de bola. Ele se converteu, mas ele fala palavrão. Lá uma vez ou outra, um acidente, está ainda se aperfeiçoando, está no início de sua caminhada, ele ainda faz isso, faz aquilo outro de errado. Tá bom, me mostra o que ele pensa de seu próximo e faz pelo próximo. Me mostra o que ele está buscando fazer com as instruções e ferramentas no que diz respeito à santidade. Nesse processo e nesse plano de salvação estabelecido eu não vou dizer nem desde o Éden, porque 1 Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer haja luz, já havia dito haja cruz. O processo sempre esteve montado e formado para salvar, mas o desafio é entender que primeiro as pessoas não vão enxergarem sem o Espírito Santo.
Segundo, elas não vão ter sucesso sem fé, e elas não vão ter fé sem a palavra de Deus. Então eu preciso de palavra de Deus que me remete à fé, e fé que me mostra que o Espírito Santo é verdadeiro, ele existe e que caminha conosco. Baseado nisso, meu estilo de vida vai para amor ao próximo, seja ele pobre, rico, importante, ou seja alguém sem importância ou sem notoriedade, se ele é branco, se ele é negro, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é africano, não interessa. Nós amamos, entendemos a importância das pessoas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.